Bom, muitos recados, né? Já falei aí bastante. Você que está chegando aqui agora, você vai ter o privilégio de acompanhar o 4º episódio da nossa série. Nós estamos estudando sobre o Evangelho de João. Mencionei já no nosso primeiro encontro sobre o Evangelho de João que nós vamos estudar apenas os milagres, apenas os sinais. Na verdade, João, ele não usa a palavra milagres, ele usa a palavra sinais. E ele então escolheu os seus sinais porque o objetivo de João era fazer com que as pessoas crescem que Jesus de fato era o Filho de Deus. Esse é o objetivo do Evangelho de João. E por isso João escolheu cuidadosamente o que ele iria colocar sobre esses sinais, sobre esses milagres que Jesus então realizou. Nós já estudamos a transformação da água em vinho, nós já estudamos sobre a cura do filho do oficial, nós já estudamos sobre o paralítico que estava ali no tanque de Betesda, e hoje nós vamos estudar sobre a multiplicação dos pães. Na verdade, no capítulo 6, nós temos 2 sinais, nós temos 2 milagres. Eu gostaria de estudar esses 2 sinais juntos, no mesmo episódio. Porém, ficaria muito longo, e então eu decidi dividir. Hoje nós vamos falar apenas sobre a multiplicação dos pães, e na quarta-feira, então, nós vamos falar sobre Jesus andando sobre as águas. É o mesmo contexto, na verdade é a continuação da multiplicação dos pães. Então, na quarta-feira, a gente termina de fechar esse capítulo. Tá? Você vai ver que é uma sequência. E nós vamos, na quarta-feira, retomar algumas coisas de hoje para poder continuar, porque são coisas que se repetem. E nós, então, vamos estudar com detalhes aqui o fato de Jesus ter andado sobre o mar, né? Sobre as águas. Bom, capítulo 6. Você está com a sua Bíblia aí? Vai lá buscar então, rapidinho. Vai lá. Já foi? Pegou sua Bíblia? Está com a Bíblia na mão? Você pode olhar pelo celular, é possível fazer isso? Está tudo certo. Mas é bom que você esteja aí com a sua Bíblia. Eu quero ler com você. Nós vamos ler juntos todo o relato. E depois então eu vou fazer uma breve aplicação. O nosso culto hoje ele vai ser rápido, tá bom? Ele não vai ser muito demorado, mas eu quero que você acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Combinado assim? Já buscou sua Bíblia? Está comigo aí? Maravilha. João, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. João, capítulo 6, do verso 1 até o verso 14. Olha só o que diz a Bíblia. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Verso 7, Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles.
e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Querido, uma curiosidade sobre este milagre, sobre este sinal, é que este sinal, é o único milagre de Jesus que está relatado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 relatam este milagre, este sinal, este acontecimento. É o único. De todo o ministério de Jesus, é o único que está relatado em todos os evangelhos. É lógico que quando cada um vai contar, tem algo que lhe chama mais atenção. Quando nós lemos os 4 relatos nos dão uma ideia muito mais ampla de tudo aquilo que aconteceu. Vamos bem devagar, vamos primeiro identificar o lugar. O texto fala que Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Interessante é que Herodes Antipas, ele fundou uma cidade às margens do lago, né, ou do mar da Galileia, com o nome de Tiberíades, fazendo uma homenagem a Tibério César, o imperador. E agora, na época de João, veja, João é o último livro da Bíblia a ser escrito. Então, ele foi o último autor da Bíblia, provavelmente lá no final do 1º século, perto ali do ano 100. Esta cidade tinha ficado famosa e o mar agora era mencionado como o nome da cidade. Você não vai encontrar esta referência nos outros evangelhos que foram escritos mais cedo, antes do evangelho de João. Eles se referem apenas ao mar da Galileia, ao lago da Galileia. João já faz referência ao mar de Tiberíades, por causa dessa cidade construída aí em homenagem a Tibério César. Bom, Jesus ele está sendo acompanhado pela multidão. Se você ler o capítulo 5, você vai perceber que as pessoas estavam acompanhando a Jesus já há algum tempo. Lembra que no verso 5, no capítulo 5, que nós estamos na quarta-feira, Jesus tinha ido para Jerusalém justamente por causa de uma festa dos judeus. Ele havia curado um paralítico no sábado. Você que conhece a história, lembra de quarta-feira. Agora, depois de toda uma entrevista, depois de toda uma discussão, a multidão continua seguindo Jesus. O texto bíblico diz que a multidão seguia Jesus porque eles tinham visto os sinais que ele fazia, as curas que ele fazia, os milagres que ele realizou, fez com que uma multidão de pessoas o acompanhasse, uma multidão de pessoas o seguisse. Dá a entender que Jesus atravessa de um lado ao outro do mar da Galileia para justamente ter um momento a sós com os discípulos. Ele faz essa travessia para ter um momento a sós com os discípulos, mas a multidão o acompanha. Alguns o seguem navegando pelo mar, outros dão a volta. O fato é que quando ele chega na outra extremidade do lago, uma multidão o acompanha. E agora há um problema. Por isso que eu intitulei este sermão, coloquei um nome, um título, que é Como Enfrentar Problemas. Como enfrentar problemas. Aliás, poderia até ser como Jesus ele enfrentou os problemas. Como Jesus enfrentou os problemas. E qual é o problema? Ora, o problema existe uma multidão. A Bíblia diz que são 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Há uma estimativa de ter pelo menos 20.000 pessoas. Essa multidão. Era muita gente.
Era muita gente. E qual é o problema? Eles estavam acompanhando Jesus já há algum tempo, não tinham mais o que comer, estavam cansados, e agora então o problema é como nós vamos alimentá-los. Aliás, Jesus faz exatamente esta pergunta. Como que nós vamos comprar pão para dar para eles comerem? Então, há um problema. E nós vamos ver aqui, Filipe e André são dois discípulos que são mencionados aqui por nome, como eles reagem diante desse problema. Qual é a solução que eles encontram? Qual é a solução que eles encontram? Aliás, não só eles, porque embora nesta narrativa seja citado nominalmente o nome de Filipe e o nome de André, no livro de Marcos nós temos uma outra sugestão para resolver esse problema. Então, eu vou começar lendo a sugestão dos discípulos lá no Evangelho de Marcos. Lembra? É o único milagre de Jesus que está relatado nos 4 evangelhos. Então, vou convidar a você, não desmarca aí João capítulo 6, mas abre a sua Bíblia lá no livro de Marcos. Livro de Marcos capítulo 6. Vamos ver qual foi a solução que os discípulos encontraram para esse problema. Qual é o problema? Uma multidão faminta, não tem o que dar para eles. Ora, ir para um vilarejo próximo seria talvez impossível, porque alguns já não aguentariam mais. O dia também estava acabando. Tinha ainda o risco de os lugares estarem fechados. Então, como alimentar essa multidão? E a sugestão dos discípulos aí em Marcos capítulo 6, o verso 35 e o verso 36 diz o seguinte: como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha a sugestão dos discípulos diante do problema. A primeira sugestão, a primeira ideia diante do problema foi: vamos fugir. Vamos fugir. Não vamos enfrentar. Ora, eles estão seguindo a gente, mas porque querem. Então, Jesus despede, manda todo mundo embora e resolvemos o problema. Ora, a primeira sugestão que os discípulos aqui dão para resolver o problema é fugir. Vamos fugir. Ora, dispersa a multidão, vamos embora, cada um com os seus problemas e está tudo certo, está tudo resolvido. Agora, Jesus também responde aqui no Evangelho de Marcos, dizendo para os discípulos: deem vocês mesmos de comer a eles. Ora, então, a primeira sugestão que nós vemos aqui para resolver problemas é fugir. E aí eu pergunto para você: fugir dos problemas resolvem os problemas? Não encarar os problemas resolve os problemas? Algumas pessoas ficam esperando que os problemas se resolvam sozinhos, por si mesmos. É fato, eu sei, que algumas coisas sim, o tempo resolve. Mas fugir dos problemas não é a melhor alternativa. Fugir dos problemas não é a melhor alternativa. Bom, mas há uma segunda opção, há uma segunda sugestão, e agora a sugestão é de Filipe. E olha só o que Filipe, ele então sugere. Vou ler com você de novo João capítulo 6. Está me acompanhando? Está com a sua Bíblia aí? Está comigo? Não dorme não. Vai ser curto hoje, tá bom? Fica comigo. Ó, João capítulo 6. Quero ler com você verso 5, verso 6 e o verso 7. Olha só. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão
para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Então não esquece, Jesus faz essa pergunta para testar Filipe. Por que ele quer testar Filipe? Olha só, eles estão na região de Filipe. Eles estão na cidade natal de Filipe. E Jesus então quer testar a fé desse discípulo. Por isso ele pergunta, aonde vamos comprar pão para essa multidão? Agora, olha só qual foi a resposta de Filipe no verso 7. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Vamos lá. Afinal, que quantia é essa? Que quantia é essa? Um denário era o pagamento para um dia de serviço. Um denário era o pagamento para um dia de serviço. Ou seja, 200 denários seria o salário de 8 meses de trabalho. Nem se pegasse 8 meses de salário, seria possível, na ideia de Filipe, seria possível resolver o problema. Porém, nós encontramos aqui uma segunda tentativa. A tentativa de Filipe é resolver os problemas com dinheiro. É uma segunda tentativa, é uma segunda sugestão. Lembra? A primeira, fugir dos problemas. A segunda tentativa agora de Filipe é resolver com dinheiro. E querido, há muitas pessoas que acham que podem resolver todos os problemas com dinheiro. Quando eu comecei o meu ministério, eu acho que eu já contei isso para vocês, eu fui capelão no nosso colégio lá em Presidente Prudente. E um dia eu estava na minha sala e um monitor chegou até a minha sala com um pai. Na verdade era um avô. E depois eu fiquei sabendo da história, porque esse avô, ele veio ali para deixar as suas filhas no colégio e se dirigiu ao monitor que estava ali no portão e perguntou, olha, as minhas filhas estudavam numa escola adventista lá em São Paulo, lá tinha um pastor. Aqui também tem pastor, é possível conversar com ele? E por isso ele foi parar na minha sala. Este avô havia trazido as suas netas para a escola. E ele passava por um momento difícil. Não que ele estivesse enfrentando algum problema, mas uma crise existencial. E ele então começou a me contar algumas coisas. E ele disse, pastor, eu sou um médico legista, eu sou um médico aposentado, trabalhei como legista durante boa parte da minha carreira em São Paulo. E eu fui muito esperto, pastor. Eu fui tão esperto que eu ganhei dinheiro, e com o dinheiro que eu ganhei, eu fiz muito dinheiro, pastor. Eu fiz muito dinheiro, eu fui muito sábio, eu fui muito esperto. E ele me disse, pastor, se eu quiser pegar a minha esposa hoje, amanhã ou depois, enfim, jantar ou almoçar com ela em qualquer lugar do mundo, eu posso ir. Pastor, não tem nada que eu tenha vontade que eu não possa comprar. Eu não sei se você já conheceu alguém assim. Olha só, ele disse para mim, pastor, não tem nada que eu tenha vontade que eu não possa comprar. Bom, a conversa fluiu, a conversa caminhou. Num determinado momento, esse homem, ele disse assim, pastor, tinha que acontecer alguma coisa que o dinheiro não desse para resolver, para eu aprender a confiar em Deus. Querido, e eu disse para ele, se o Senhor esperar isso acontecer, o Senhor nunca vai confiar. O fato é, queridos, que muitas pessoas acham que com dinheiro é possível resolver todas as coisas. Com dinheiro, a gente compra as outras pessoas. Com dinheiro, a gente intimida as outras pessoas. Com dinheiro, a gente acha que pode resolver
todos os problemas. Mas eu garanto a você que nem todo o dinheiro do mundo é capaz de resolver todos os problemas. Esta foi a segunda sugestão. A primeira, lembra qual que é a primeira? Fugir dos problemas. Vamos fugir e está tudo certo. Segunda sugestão, vamos resolver com dinheiro. Vamos resolver com dinheiro. Mas há uma terceira opção. Há uma terceira opção e ela está logo abaixo aí no verso 8 e no verso 9. E eu quero ler com você. João capítulo 6, verso 8 e o verso 9, que diz o seguinte: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Veja, é interessante a figura de André, porque parece que todos estavam ali meio preocupados e tentando resolver o problema. Embora a sugestão fosse fugir, talvez o outro é que com muito dinheiro seria possível resolver o problema, mas agora André, ele traz em cena um homem, um jovem, talvez um menino, talvez um garoto. Pela palavra grega aqui, nós não sabemos exatamente a idade dessa pessoa, mas muito provavelmente era um jovem. E esse jovem saiu de casa carregando um lanche, talvez que a sua mãe o preparava. 5 pães de cevada, 2 peixes. Há um detalhe nessa história, porque quando Pedro traz esse garoto para Jesus, ele olha para o problema e ele olha para a aparente solução, só que ele não consegue enxergar a solução, ele apenas enxerga o problema. E ele diz assim: bom, nós temos que alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas o que é esse pouquinho de comida para alimentar uma multidão? Veja, queridos, muitas vezes nós também, como André, nós focamos muito mais o problema do que a resolução do problema. Muitas vezes nós damos valor mais ao problema do que a quem pode resolver o problema. Já virou um chavão? Eu sei que você já viu isso muitas vezes, porque já virou uma fala que sempre a gente ouve, mas você já ouviu isso, né? Não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. André não conseguiu enxergar isso, ele não viu isso. Ora, ele estava com a solução nas mãos, mas não via a solução, ele não entendeu. E querido, muitas vezes nós também, diante de uma dificuldade, diante de um problema, nós temos a resolução, nós temos como resolver, porém não enxergamos, não vemos, ou não damos valor àquilo que temos, ou queremos resolver de uma outra maneira extraordinária. E querido, há um detalhe no Evangelho de João que não aparece nos outros evangelhos. João, ele diz que os pães desse garoto, desse jovem, eram pães de cevada. Qual que é o detalhe? A cevada, ela era usada para alimentar animais e apenas os escravos e os mais pobres é que comiam pães de cevada. Apenas os mais pobres, apenas os escravos, apenas os animais se alimentavam de cevada. Ora, então, André tem a solução, mas não é aquilo que ele espera, não é aquilo que ele queria ver. E ele sucumbe, achando que o problema era insolúvel. O problema era insolúvel. Ele disse, ele termina aqui o verso 9, dizendo: mas o que é isto para tanta gente? Bom, a primeira opção, fugir.
E nós já descobrimos, fugir não resolve os problemas. Segunda opção, dinheiro. E você sabe, nem todo o dinheiro do mundo resolve todos os problemas do mundo. A terceira opção, focar apenas no problema e não ver o que nós temos nas mãos como solução para os problemas. E agora entra em cena, então, Jesus. E olha como que Jesus resolve o problema. Jesus pede para que as pessoas se sentem. Havia uma relva. E agora a orientação é para que as pessoas se sentassem, formassem grupos. E agora, então, Jesus traz aqueles 5 pães de cevada, aqueles 2 peixes. Talvez peixes que eram em conserva. Não era uma alimentação dos nobres, dos ricos. Não. Era alimentação dos pobres, de animais. Por isso André não deu valor ao que ele tinha na mão. Mas agora, Jesus então se apropria. E o texto bíblico diz que Jesus então, depois que mandou as pessoas se sentarem, Jesus então pega aqueles pães e ele dá graças. Como judeu, é bem provável que ele tenha recitado esta oração. Eu vou ler aqui para você. É uma oração em que todas as vezes que os judeus comem pão, eles então fazem esta oração, que é Baruch atah Adonai, Elohim melech Olam, Hamotzi, Leahem min haaretz, que diz: bendito sejas tu, o Senhor nosso Deus, Rei do universo, que produz o pão sobre a terra. Olha só, a Bíblia diz que Jesus deu graças. E após ele ter dado graças, ele então começou a partir o pão. Querido, talvez você não tenha, ou talvez você não veja solução. Mas aquilo que você tem na mão é suficiente para que Deus realize um milagre. E eu gostaria que você acreditasse nisso. E eu gostaria que você se apegasse nisso. Porque aquilo que você tem nas mãos é suficiente para que Deus realize um milagre. As pessoas se sentaram. E agora Jesus, então, ele pega e começa, depois de ter dado graças. Aliás, um detalhe, eu não tinha pensado nisso ainda, mas nos evangelhos aparece Jesus dando graças pelo alimento e só pedindo a bênção sobre o pão da Santa Ceia. Só um detalhe, uma curiosidade, Jesus dá graças e ele só pede a bênção para a Santa Ceia. E depois de ter dado graças, depois de ter dito Baruch atah Adonai, Elohim melech Haolam, Hamotzi lechem min haaretz, depois de ter exaltado o nome de Deus, depois de dizer que tudo que acontece é a mão de Deus, depois de reconhecer que Deus produz todas as coisas e tem resposta para todas as coisas, ele então começa a partir o pão. O texto bíblico diz que 5.000 pessoas, homens, comeram. Eu já mencionei para você, provavelmente 20.000 pessoas comeram. Depois que eles comeram, a Bíblia ainda diz um fato interessante, é que eles comeram até não quererem mais. Ou seja, não foi só uma porçãozinha, não foi só uma coisa para tapear o estômago, não. Eles comeram até se fartarem. E depois que comeram até se fartarem, ainda sobrou. Ainda sobrou. E diz o texto que eles então recolheram do que tinha sobrado, eles recolheram
porque sobrou aquilo do milagre, do sinal que Jesus havia feito. E depois de verem esse sinal, depois de verem esse milagre, diz o texto bíblico que eles creram que de fato Jesus era o profeta prometido por Deus. Queridos, nós vamos continuar lendo essa história na quarta-feira. Porque depois que as pessoas veem esse sinal, eles querem proclamar Jesus rei. Eles não têm a ideia, eles não sabem, ou perderam a noção do que seria o Messias, o reino do Messias. E eles querem fazer Jesus rei naquele momento. E Jesus, então, despede a multidão, agora sim, depois de ter resolvido o problema, ele despede a multidão e ele sai sozinho, a sós, para orar. Querido, eu não sei se você está passando por algum problema. Aliás, eu não sei se você já fugiu dos seus problemas. Eu não sei se você já tentou resolver com as suas próprias forças, com dinheiro. Eu não sei se você tem desprezado o que você tem nas mãos como solução para os seus problemas. Mas o que nós aprendemos dessa lição é que nós devemos entregar tudo a Jesus, mesmo que não seja o suficiente, e deixar que Ele faça o resto. A lição deste milagre, a lição deste sinal é muito simples. Entrega tudo o que você tem nas mãos de Jesus. Mesmo que não seja suficiente. E Ele vai fazer o resto. Querido, não adianta fugir, não adianta tentar resolver sozinho, não adianta valorizar o problema. Nós precisamos entregar tudo na mão de Jesus. Quando nós nos entregamos, quando nós entregamos tudo, sem reservas, aí sim nós estamos aptos para receber o milagre de Deus. Eu não sei se você precisa de um milagre. Eu não sei se eu prego nesta noite para alguém que precisa de um milagre. Eu não sei. Eu não sei se você que está me ouvindo precisa de um milagre. Mas eu quero desafiar você a entregar tudo na mão de Jesus e deixar que Ele faça o resto. Não adianta você tentar resolver sozinho. Não adianta você fugir. Entregue tudo e deixa Deus resolver seus problemas. Você crê nisso? Você crê que Jesus tem poder para resolver todas as coisas? E a pergunta que eu quero fazer para você, para encerrar esse nosso sermão, é: você está disposto a entregar tudo para Jesus? Você quer entregar tudo o que você tem, o que você é, para Jesus? Se você quer, eu gostaria que você escrevesse aqui para mim: eu quero. Eu quero. Diga aqui: pastor, eu preciso de um milagre. Pastor, eu preciso do poder de Deus na minha vida. Eu já fugi do problema. Eu já tentei resolver do meu jeito, da minha maneira. Eu tenho olhado apenas o problema e não tenho reparado naquilo que Deus tem me dado até agora. Mas hoje, pastor, eu quero colocar tudo, eu quero entregar tudo nas mãos de Jesus e esperar para que Ele faça um milagre. Você quer? Escreva aqui. Escreva. Eu não sei. Você precisa de um milagre? Entregue tudo, querido, sem reservas, e deixa Deus operar na sua vida. Escreva aqui: eu quero. Escreva, apenas diga: eu quero. E entregue tudo nas mãos de Jesus, porque Ele é capaz de resolver todos os problemas. Não deixe, se você ainda não escreveu,
por favor, escreva aqui. Se você ainda não tomou a sua decisão de entregar tudo, escreva aqui. Eu quero orar por você. Você que está no Facebook, você que está no YouTube, você que está aí no Profecias para o Tempo do Fim, escreva. Eu quero entregar tudo, porque eu preciso de um milagre. Tudo certinho? Está disposto a entregar tudo? Posso orar por você? Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado porque cada vez que vamos à Tua Palavra, nós voltamos com a nossa fé renovada, com a nossa esperança aumentada, com a certeza de que com Jesus somos mais do que vencedores. Temos problemas, temos desafios, todos os dias temos coisas para resolver. Nos ensina a resolver os problemas como Jesus resolveu, entregando tudo para Deus, agradecendo aquilo que até aquele momento o Senhor já nos concedeu e ter a certeza de que o restante o Senhor vai fazer. Há pessoas aqui que nos assistem que talvez estão precisando de um milagre, talvez uma cura física, uma enfermidade, um diagnóstico. Há pessoas queridas nossas internadas e nós estamos colocando essas pessoas nas Tuas mãos para que o Senhor faça um milagre. Há pessoas aqui, talvez, querendo um milagre no casamento, no relacionamento, porque esses dias de pandemia, esses dias que passamos mais tempo em casa, talvez o relacionamento não deu muito certo, e essas pessoas agora estão precisando de um milagre, e elas estão aqui diante do Teu altar, depondo tudo, pedindo para que o Senhor restaure o casamento, restaure os relacionamentos, restaure a família, faça esse milagre. Talvez pessoas perderam o trabalho, perderam o emprego, e agora estão correndo atrás de um novo serviço, precisam de um milagre, precisam que o Senhor abra as portas. Por favor, Senhor, estenda a Tua mão e atende o clamor desses Teus filhos. Enfim, há pessoas com problemas emocionais. Precisamos de um milagre, Pai. Estamos colocando tudo nas Tuas mãos. Atende o clamor dos Teus filhos. Enfim, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, que o Seu poder se manifeste na nossa vida. Nós suplicamos a Tua bênção. Sabemos que nós não merecemos, mas nós confiamos na Tua misericórdia. E nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.